Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso 14, nós vamos ler alguns versículos. Aqueles que encontraram digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferia morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? Que anunciando o Evangelho eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém, irmãos? Nessa noite, nesse culto de missões, nós estaremos falando sobre as marcas de um evangelista. E embora você veja em muitas mensagens por aí que dizem que Deus aceita a todos, a minha Bíblia diz que não. A minha Bíblia diz que Deus rejeita. Deus rejeita os mornos. Em Apocalipse capítulo 3 diz: quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei de minha boca. Deus rejeita os mornos, irmãos. Deus rejeita, irmãos, a palha, porque a palha só serve para o fogo queimar. Deus rejeita, irmãos, a figueira estéril, porque ela não produz fruto, e Deus nos chamou para darmos frutos. E se você for ver lá em João no capítulo 15, o próprio Jesus Cristo diz que Deus é o agricultor, e Ele corta aquele galho que não produz fruto e lança no fogo. O crente tem que produzir frutos, o crente tem que ganhar almas, irmãos. Deus rejeita a figueira estéril, porque a figueira estéril só serve para o fogo queimar. Deus rejeita os mentirosos. Deus rejeita o sal sem sabor, porque ele só serve para ser pisado pelos homens. Deus rejeita os orgulhosos. Tiago capítulo 4 verso 6. Mas dá graça aos humildes. Deus rejeita os orgulhosos, irmãos, porque os orgulhosos são como aquele vaso endurecido. O vaso endurecido, quando ele se quebra, ele não serve para mais nada. Você vai tentar colar os cacos, mas ele vai quebrar de novo e vai vazar. Mas Deus não rejeita o humilde, porque o humilde é o vaso maleável. E o vaso maleável, quando ele se desfaz, Deus o faz de novo. Deus o restaura.
Só o humilde pede perdão, o orgulhoso não. Só o humilde se arrepende, o orgulhoso não. Só o humilde aceita ser tratado por Deus, o orgulhoso não. Só o humilde se ajoelha, o orgulhoso não. Deus rejeita o joio. Sabe por que o joio é parecido com o trigo? Tem os mesmos pendões, mas ele não tem semente. O joio, ele fica de pé, o trigo enverga. Deus, ele rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E graça não é porque os humildes merecem, é porque é um favor imerecido da parte de Deus. E quem é humilde reconhece que sem Deus não é nada e nada pode fazer. Deus está clamando a você, não no sentido de implorar, mas no sentido de chamar. Uma igreja que seja uma igreja ganhadora de almas, uma igreja que seja uma igreja evangelista, uma igreja que prega o evangelho sadio, um evangelho vivo, não um evangelho que passe a mão na cabeça, mas um evangelho que confronta o pecado, para que o pecador se arrependa e se volte para Deus. A mensagem do evangelho não é venha para Jesus porque Jesus te ama. Jesus não pregou assim, venha a mim porque eu te amo. Jesus não pregou isso. João Batista não pregou isso. Ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho, porque vos é chegado o reino dos céus. O amor você reconhece depois que você se arrepende, porque só depois que você se arrepende que você conhece o perdão de Deus. Por isso que o evangelista precisa pregar o evangelho. E o evangelho não é para ser pregado apenas por aqueles que receberam o ministério do evangelismo, mas para todos aqueles que receberam o dom do evangelismo. E todo aquele que é crente em Cristo Jesus recebeu esse dom, porque toda a igreja foi chamada para pregar o evangelho. Mateus no capítulo 28, a partir do verso 19 diz: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não está dizendo ide os pastores pelo mundo pregar, ide os evangelistas, aqueles que receberam o ministério evangelista pregar, ide os missionários. Não, diz ide todos vós que são a igreja do Senhor. E são dois verbos que você vai encontrar na Bíblia: o imperativo, que é uma ordem, ide é uma ordem, Jesus está mandando, e o gerúndio, orando, que é dar continuidade, pregando, evangelizando, discipulando. Nós temos que ser aqueles que vão e aqueles que continuam a praticar. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco até o fim dos séculos. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, todos nós fomos chamados para ganhar almas, todos nós somos chamados para sermos ramos frutíferos na seara do Senhor. Mas onde está a igreja de Deus? Onde está a igreja do Senhor? Onde está a igreja do Senhor, que hoje em dia nem carrega mais a Bíblia? Onde está a igreja do Senhor que tem esquecido a Bíblia nos bancos das igrejas? Onde está a igreja do Senhor que tem andado mais com o celular do que com a palavra? Ah, pastor, mas eu carrego a Bíblia no meu celular. A carga desse aqui acaba, dessa aqui não. Essa aqui a carga é eterna. Essa aqui não tem Google, irmãos. Você tem que conhecer. Você tem que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Essa aqui não precisa de IA. Essa aqui precisa do Espírito Santo de Deus.
e é Ele que você tem que clamar, e é Ele que fará você lembrar todas as coisas que foram a você ensinadas. Seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Santo é o Deus que te chamou para estar neste lugar. E a primeira característica que nós encontramos nesse texto da palavra de Deus está do verso 14 ao verso 15. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferia morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Muitas pessoas, quando veem esse texto, falam: ah não, eu tenho que viver do evangelho financeiramente. Mas Paulo encontrou nesse texto, através desse texto, algo muito mais excelente. Porque a palavra de Deus é o evangelho, e o evangelho de Deus é a palavra, e a palavra é o verbo vivo que desceu dos céus, é a palavra logos, é a palavra rema, e esse é Jesus. E quando você vive do evangelho, você é sustentado pela palavra, você vive pela palavra, você é revestido pela palavra, você é sustentado pela palavra, você é avivado pela palavra, porque a palavra te faz lembrar nos momentos de solidão que o Senhor é contigo por onde quer que você estiver. A palavra te faz lembrar nos momentos de fraqueza que é o Senhor que te sustenta e te levanta. A palavra te faz lembrar nos momentos de cansaço que o Senhor não se cansa e não se fadiga, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão com asas como águia, porque é o Senhor que lhes dá força. Nos momentos de escassez, a palavra te faz lembrar que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nos momentos de incerteza, a palavra te faz lembrar que o Senhor é contigo, o Senhor é que te fortalece, é o Senhor que te restaura, e o Senhor é a palavra. Nos momentos de queda, a palavra te fará lembrar que ainda que você caia, você não ficará prostrado, porque é o Senhor que te sustenta com as mãos. No momento de solidão, a palavra te faz lembrar que o Senhor não te deixará, não te abandonará e não te deixará sozinho. Mas para isso é necessário conhecer a palavra. E Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 22, a partir do verso 19: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias no capítulo 6 também fala: o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento, e conhecimento da palavra. Precisamos conhecer a palavra para sermos sustentados pela palavra. Como diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto no tempo próprio, e tudo quanto fizer prosperará, porque ele conhece a palavra,
ele é sustentado pela palavra, ele vive em prol da palavra, ele se alimenta da palavra. Sabe por que tem muito crente fraco aí? Porque ele não vive do evangelho. Aí tem que correr para psicólogo mesmo, tem que correr para psiquiatra mesmo. E o psiquiatra quer ganhar dinheiro, então vai falar o quê? Faz aquilo que você fica feliz. Mas o que muitas vezes te deixa feliz é o que te afasta do Senhor. E Jesus não está aqui para massagear o seu ego, ele está aqui para te confrontar. O evangelho do Senhor não é esse evangelho sofrência que você vê por aí, não. Ah, coitadinho, e Deus vai fazer isso com você. Sabe como é que o pão é feito, irmãos? Ele tem que ser amassado, amassado, amassado. Depois ele vira pão. Depois que é provado no fogo, aí ele vira alimento. Nós temos que ser provados para sermos aprovados. E Deus só prova aquele que é filho. Quem não é filho, ele rejeita. Jesus, ele diz: aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Mas ele não está falando daquele que larga a mão do Senhor. Se você quiser largar, ele vai deixar você ir, mas ele estará sempre de braços esperando a sua volta. O filho pródigo teve que voltar, o pai não foi atrás dele não. Ele sabe que tem casa, ele sabe que tem comida, ele sabe que ele tem cama. Se ele quiser, ele que volte. Deus é assim, irmãos. Ele está disposto a te perdoar, se você estiver disposto a se arrepender dos seus pecados e pedir perdão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e então ele vos exaltará. A segunda marca do evangelista: ele prega o evangelho por amor. Meus irmãos, olha o que diz no nosso texto principal: se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? Que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, não para me valer do direito que ele me dá. Existem pessoas que necessitam das ofertas, irmãos. Os missionários necessitam das ofertas, porque eles deixam o trabalho, eles deixam a vida social para poder ir para o mundo pregar o evangelho. Eles deixam o conforto do seu lar, o conforto do seu país, para ir pregar o evangelho em outras nações que são perseguidos. Vocês estão vendo aqui, ó. Mas tudo que fazemos, temos que fazer por amor. E se fazemos por amor, temos que fazer com excelência. Não é só vir aqui cantar. Você tem que vir aqui colocar sua vida no altar, porque o vaso só transborda sobre a vida dos outros se ele estiver cheio. Vaso vazio não transborda. Se você ministrar aqui na frente em pecado, irmãos, você está trazendo maldição para a igreja. Se eu pregar para vocês em pecado, eu estou trazendo maldição para a igreja. Primeiro Deus trata comigo, para depois eu ser bênção na vida dos meus irmãos. Paulo só saiu para pregar o evangelho depois de 12 anos que ele teve aquele encontro com Jesus. Não foi assim, ó. Não,
Se você estudar a história do cristianismo, você vai ver. Depois de 12 anos sendo tratado, depois que ele ficou cego, depois do encontro com Deus, aí sim, ó, agora está preparado, agora pode ir. Mas ele sabia prontamente o que ele ia e o que ele ia receber. Porque quando Ananias falou com Deus: Deus, esse homem tem perseguido o teu povo, Deus falou assim: não, é um vaso escolhido por mim, e ele sabe o quanto ele terá que sofrer por causa do meu nome. Nós não trabalhamos para Deus por riquezas, nós trabalhamos para Deus por amor às almas perdidas. Pessoas estão indo para o inferno, não é só desconhecidos, são pessoas da nossa família. Meu pai está indo para o inferno porque ele não conhece Jesus. Meus irmãos estão indo para o inferno porque não conhecem Jesus. Graças a Deus um converteu e está buscando o Senhor. Mas temos que fazer isso por amor, mas pregar o arrependimento. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, elas precisam saber o que elas estão fazendo está errado. E nós crentes precisamos nos manter em santidade para não entristecer o Espírito Santo. Precisamos pregar o Evangelho e pregar por amor. E pregando temos que fazer bem feito. Olha o que está escrito, se puder passar para a gente, por favor, em Lucas capítulo 17, verso 10. Lucas 17, verso 10. Se você tiver sua Bíblia, marque esse texto na sua Bíblia, faça um quadro e coloque na sala da sua casa. Vamos ler todos juntos? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Quem aqui faz tudo o que está escrito na Bíblia? Levanta a mão. Eu não vou levantar porque eu também não consigo fazer. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que nem inúteis nós estamos conseguindo ser. Isso tem que doer, porque para Deus nós temos que fazer o melhor, e nem isso nós estamos conseguindo fazer. É Jesus confrontando. Sabe quem falou isso? Jesus, o Deus de amor. Precisamos pôr em prática aquilo que temos ouvido na igreja, não guardar apenas para nós, porque pessoas estão indo para o inferno e precisamos pregar para essas pessoas que o inferno existe e que sem Jesus nós vamos para lá, mas com Jesus nós vamos para a glória. Mas não adianta nós estarmos na igreja e sermos um ramo infrutífero, nós temos uma figueira estéril, porque a figueira estéril vai para o fogo. O ramo que não dá fruto, aquele que toma conta da videira, vai cortar e vai lançar na fogueira. Não é à toa que Jesus Cristo diz, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Quem é que prega em nome de Jesus? O incrédulo? Quem é que prega quem é que expulsa demônio em nome de Jesus? É o incrédulo? Quem é que faz maravilhas em nome de Jesus? É o incrédulo? Não, são os cristãos. E o que Jesus vai dizer para eles? Não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Está dentro da igreja, expulsa demônio em nome de Jesus, prega em nome de Jesus, faz maravilhas em nome de Jesus, mas Jesus não conhece. Sabe por quê? Não conhece,
a palavra, não se relaciona com o mestre, não tem calo no joelho de tanto orar. Quanto que você gasta em leitura da palavra do seu dia? Quanto que você gasta em oração? Para pregar a palavra eu tenho que estar preparado. Eu não posso deixar nada me distrair. Eu preciso passar tempo com o Senhor. Quanto tempo você passa com Deus? Como é que Deus vai te conhecer se você não passa tempo com Ele? Deus é bom, Ele é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Passe tempo com o Senhor e pregue o Evangelho por amor. A terceira marca de um evangelista está a seguir, no verso 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para com os judeus, fiz-me judeus para ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de por todos, de algum modo, ganhar alguns. A terceira marca de um evangelista: ele prega o evangelho com empatia. Não adianta você não adianta você sentir pena da pessoa que está passando por dificuldade. Não adianta você ter dó. Você tem que ter empatia. E o que é empatia, meu irmão, minha irmã? É você se colocar no lugar da pessoa. Você não precisa ser uma prostituta para ganhar uma prostituta, não precisa ser um ladrão para ganhar um ladrão, não precisa ser um traficante para ganhar um traficante. Você tem que se colocar no lugar dele. Por que ele pratica essas coisas? Porque ele é uma pessoa sem Cristo. E se ele é uma pessoa sem Cristo, você tem que ser aquela pessoa que vai apresentar Cristo para ele. Deus está te chamando para apresentar Cristo para as pessoas. Não guarde a salvação só para você. Tem pessoas lá fora precisando de Jesus. Se coloque no lugar delas. Elas irão para o inferno. E se fosse você? E se fosse alguém da sua família? E se fosse alguém que você ama? Precisamos pregar em tempo e fora de tempo. E para isso nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas. Precisamos passar tempo com essas pessoas e ensiná-las no caminho da salvação. Mas como eu vou ensinar se eu não sei? Como pregarão se não são enviados? Como crerão se não ouviram? E não ouviram por quê? Onde está a igreja do Senhor? Onde estão os evangelistas? Onde está o povo de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso de número 3. Vai mostrar o que é empatia. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Isso é empatia. É você se sentir preso com aquele que está preso. É você sentir um maltrato como se você estivesse sendo maltratado. Deus está se chamando uma igreja que seja empática. Assim como Jesus Cristo, que desceu da sua glória, se fez homem e em tudo foi tentado, mas ele venceu toda a tentação para dizer: tem jeito sim, tem jeito de ser santo sim,
Tem jeito de vencer o pecado? Sim. E o jeito sou eu. É crendo em mim. É crendo. É Jesus falando. É como se Jesus estivesse falando. É crendo nele que você é restaurado. É crendo nele que você é salvo. É crendo nele que você é restaurado. É crendo nele que você vai alcançar a vida eterna. É crendo em Jesus. Uma coisa quando a pessoa diz eu não quero, porque nem Deus força a barra. Você vai ver isso lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19. E é o maior castigo de Deus, irmãos, é daquele ponto que chega: Deus os entregou para fazer o que desejam, cometendo torpeza e recebendo em seus corpos a recompensa devida pelo seu erro. Esse é o maior castigo. Se quer pecar, então peca, mas peca longe da minha presença. Esse é o maior castigo que Deus pode nos dar. Deus os entregou. Você não me quer não? Ó, então se vira com o seu pecado para lá, porque para o lugar que você vai haverá choro e ranger de dentes, e eu não estarei lá, e nem ouvirei as suas orações. Sabe onde são feitas as orações mais sinceras? No inferno. Me dá uma segunda chance, Senhor. Eu vou mudar, Senhor. Mas não tem jeito. A porta da graça está fechada. Agora é só choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Você acha que eu vim aqui falar de graça? Sabe quem mais pregou sobre o inferno, irmãos? Jesus. Sabe quem mais falou sobre Satanás? Jesus. Sabe quem mais nos mandou vigiar e orar? Jesus. E o povo está brincando com a salvação, está brincando com a vida eterna, está brincando com Deus, e com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. Ele é santo, Ele não aceita qualquer coisa. Você pode falar o louvor foi uma bênção, mas Deus pode falar: esse povo está me louvando com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como está a sua vida com Deus, meu irmão, minha irmã? Temos que clamar a Deus por misericórdia todos os dias. Jamais nos exaltar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Todo dia eu oro: Senhor, tem misericórdia, não me deixe envergonhar o teu nome, não me deixe ser motivo de vergonha para o teu evangelho, Senhor. Me tira dessa terra antes de eu envergonhar o Senhor, meu Deus. Eu não quero ser motivo de chacota para o nome de Jesus, e não quero ser motivo de mau exemplo para o nome de Jesus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu oro ao Senhor todos os dias, clamando a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. A quarta marca do evangelista, nós vemos do verso 23 ao verso 25. Faço tudo por causa do evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para ganhar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. A quarta marca de um evangelista: ele vive para o evangelho. Viver para o evangelho é saber o porquê da sua existência,
Você não está aqui para ter um carro do ano. Você não está aqui para ser próspero. Você não está aqui para ter uma vida tranquila, uma vida saudável. Você não está aqui para se enriquecer. Você está aqui para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não estamos aqui para viver para nós mesmos, irmãos. Não estamos aqui para usufruir do melhor dessa terra. Nós estamos aqui para viver e morrer para a glória de Deus. Você existe para viver para o Senhor, e viver para o Senhor é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é ser uma carta viva. Coríntios capítulo 3. Quando as pessoas te leem, o que elas estão lendo? Quando elas olham para você, elas veem Jesus. É para isso que vivemos, irmãos. Nós vivemos para um local onde colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas nos reconhecerem como profeta do Senhor. Ali tem um crente, ali é um servo do Senhor, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Eu vejo na vida desse homem, dessa mulher, o caráter de Cristo. É para isso que vivemos, irmãos. Não existe mais nada, não existe nenhum porquê neste mundo pelo qual devamos viver, a não ser para a glória de Deus e para fazermos cumprir o Evangelho, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. E não fique achando que as pessoas estão indo para o inferno, o problema é delas. Elas estão indo para o inferno, o problema é delas. Cada alma do inferno, Deus vai cobrar da sua igreja. Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 19. Acompanhe comigo esse texto. Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 19. Olha só o que está escrito. Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 19. Está vendo como é que os meios eletrônicos falham? Ezequiel capítulo 3, a partir do verso, vamos ler a partir do verso 18. Olha o que está escrito: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar, e em nada disser para o advertir, do seu caminho mau, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Em outras versões, mas eu requererei de você a alma dele. Um tropeço, ele morrerá. Aqui é o crente que desviou. Visto que você não avisou, ele morrerá no seu pecado, e os seus atos de justiça que ele havia praticado não será lembrado, mas você será responsável pela morte dele. Mas a alma dele da tua mão eu requererei. Não importa como você começa, importa como você termina, irmãos. Todo aquele irmão que terminou desviado, ele é lembrado dos seus últimos feitos. Isso é um cachaceiro, nunca foi crente. Isso aí é uma mulher da vida, nunca foi crente.
Não importa como você começa, é como você termina. Eu nasci na igreja, e aí foi para o inferno. Adiantou? Verso 21: no entanto, se você avisar o justo, para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu terás salvo a tua alma. Não é problema dele só não, é problema seu também, porque você não avisou. Deus vai cobrar de você aquela pessoa que foi para o inferno. Você acha que é brincadeira ser crente, irmãos? Você acha que é brincadeira estar aqui na igreja? Se você acha, meu irmão, você está no lugar errado e precisa se converter. Porque viver para o evangelho é você colocar a sua vida no altar do Senhor todos os dias. Viver para o evangelho é você gastar os seus dias fazendo aquilo que agrada a Deus. Menos de nós e mais de Deus. Lembre-se, meu irmão. Aliás, vamos ler esse texto, que ele é muito bom. Aliás, todo o texto da palavra de Deus é bom, mas esse aqui ajuda a gente a refletir um pouquinho mais sobre a nossa condição nessa terra. Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 5. Lucas 4, a partir do verso 5. Se aconteceu com Jesus, naturalmente vai acontecer conosco, irmãos. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei todo este poder e essa glória desses reinos, porque me foi entregue. E olha o que o diabo fala: e eu posso dar a quem eu quiser. Por isso que Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. Ele governa o sistema mundano e corrupto dessa terra. Porquanto se você me adorar, tudo isso te darei e será seu. Mas Jesus disse: está escrito: adore o Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. Quem disse que todos os reinos, toda a glória e toda a riqueza deste mundo dará? Não foi Jesus que disse para a igreja, foi Satanás que disse para Jesus. Quem oferece a glória e a riqueza desse mundo não é Jesus, é Satanás. Quem oferece fama, riqueza e status não é Jesus, é Satanás. Jesus, ele disse: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão presos, vocês serão mortos por causa do meu nome. Satanás oferece prosperidade, Jesus oferece a cruz. O crente de verdade escolhe a cruz. Eu vou morrer por Jesus. E você? O que vai acontecer? Já está chegando esse tempo, meu irmão, não está longe não, da pessoa colocar uma arma na cabeça do seu filho recém-nascido e falar: negue o seu Deus ou morra. O que você vai falar? Vai colocar a arma na cabeça do seu pai, da sua mãe, do seu filho: negue o seu Deus ou morra. O que você vai fazer? Eu vou virar para o meu filho e falar assim: filho, vamos nos ver na glória. Até lá. Ele já está preparado para isso, e já tem 4 anos de idade, sabe disso. Porque eu não vou negar meu Deus. Não mataria por ele, mas morreria por ele de bom grado. E eu te pergunto, meu irmão, você está preparado? Porque na Europa já está acontecendo, na África já está acontecendo, pessoas sendo queimadas dentro da igreja. Você está preparado para quando chegar no Brasil? Não é quando, não é a hora, a que momento? Porque já está chegando, irmão. Então já esteja preparando o couro, já coloca suas barbas de molho, porque a vida boa vai acabar. Você está disposto a morrer por Jesus?
a viver para o Evangelho. E a última marca do evangelista está a partir do verso 26. Assim corro eu também, não sem meta. Assim não luto como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. A quinta marca do evangelista é ter a credibilidade do Evangelho. Você transmite credibilidade quando você prega, ou você nem prega? Justamente porque tem dado mau testemunho. O crente fiel a Deus dá bom testemunho, no falar, no agir, até no pensar. Senhor, ó, passou uma coisa ruim na minha cabeça, me perdoa em nome de Jesus. Purifica minha mente, purifica os meus olhos. Você dá bom testemunho na sua vestimenta. Você dá bom testemunho no seu falar, no seu caminhar. Ou você é um crente 007, um crente agente secreto? Rapaz, porque no meu serviço, onde eu trabalhava, que hoje eu sou militar aposentado, quando eles tinham que... Já teve um episódio lá que a mulher estava possessa, a mulher bateu nos homens da viatura e bateram nos homens do SAMU que foram lá socorrer, e ninguém conseguia fazer nada. Eles falaram assim: ó, tem alguém lá na sala de operações que ele é crente, essa mulher deve estar endemoniada, vai lá, busca o Herculano. Lembraram de um crente. Quando uma pessoa xinga palavrão, ele pede desculpa para você porque você é crente. Nós temos que fazer diferença nessa terra, irmãos. Deus não te chamou para você ser igual ao mundo. Deus não chamou a igreja para ser igual ao mundo. Deus chamou a igreja para a igreja ser diferente. Você tem que ser diferente num mundo onde está tudo igual. Você tem que falar diferente, o crente tem que falar diferente mesmo. O crente tem que ser santo mesmo. O crente tem que ser careta para esse mundo mesmo. Porque o crente que é santo de Deus, diante de Deus, ele é revestido de poder, ele tem autoridade, ele tem intrepidez, ele tem ousadia. Eles vão falar para você tudo que eu tenho que falar de mal para essa pessoa é que ele é crente. Igual aconteceu com Daniel. Gente, eu não acho nada de errado contra esse homem. Já sei. A gente vai pegar alguma coisa na fé dele. Só assim para ele ser condenado na cova dos leões. Quando fala mal do seu Deus na sua frente, o que você faz? Não, Deus não precisa de defesa, mas você precisa mostrar que você é crente e que o sangue de Jesus corre nas suas veias. E para isso você tem que conhecer a palavra, se relacionar com a palavra e com o Senhor da palavra. Precisamos dar bom testemunho. Isaías 43, a partir do verso 10, assim está escrito: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho nenhum não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Deus te chamou para ser uma testemunha dele. Deus te chamou para você pregar o Evangelho.
Deus te chamou para você falar de salvação. Deus te chamou para você mostrar o caminho da salvação e ensinar às pessoas o caminho que elas devem andar. Deus te chamou para você ser testemunha. Atos no capítulo 1, verso 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Deus te chamou para você ter testemunha dele no seu lar. Deus te chamou para você ser testemunha dele no seu bairro. Deus te chamou para você ser testemunha dele na sua cidade, no seu estado, no seu país, nos confins da terra. Deus te chamou para você ser testemunha dele. Deus te chamou para você ser testemunha, e para ser testemunha do Senhor, eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que negar a minha vontade, eu tenho que crucificar a minha carne, e tenho que perseverar até o fim, como está escrito em Mateus, no capítulo 24, verso 13, assim está escrito: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Preciso fazer como Paulo em Atos no capítulo 20. No capítulo 20, a partir do verso 22, onde está escrito: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura de prisões e sofrimentos. Meu irmão, se esse mundo está te aplaudindo, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia fala que nós vamos sofrer pelo nome de Jesus. Porém, em nada considero-me preciosa a minha vida para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora sei que todos vocês, em cujo meio vivo pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de anunciar o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Eu tenho que saber o que é trigo, eu tenho que saber o que é joio, porque aquele que é testemunha do Senhor, ele permanece, ele prevalece, ele persevera, porque ele crê, ele sabe em quem tem crido, e ele sabe que o Senhor é o seu escudo. O Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. Por isso que em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, nós podemos declarar: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
teu coração.